Hoje vou buscar o M3 Touring, tive uma noite de sono curta, vamos estacionar e tirar esse garotão daqui. Aqui está o M3 Touring no vinho em folha, tem 15 km no odômetro, o que é a coisa mais legal de se ver. Pessoal, olhem isso, parece insano, é simplesmente incrível, estou tão feliz com isso. Primeiro passeio no meu novíssimo M3 Touring. Hoje faremos uma viagem de 500 km no BMW M3 Touring. Tenho a sorte de ter completado 10.000 km ao volante do meu BMW M3 Touring e hoje vou repassar esses 10.000 km, contar tudo o que aprendi sobre o uso deste carro no dia a dia. Vamos passar pelas modificações que fiz neste carro, vamos falar dos pontos positivos e negativos. Sim, existem alguns pontos não tão bons sobre isso, eles são bastante difíceis de encontrar e vamos apenas falar sobre a experiência geral de possuir um BMW M3 Touring. E se você está considerando se é uma boa ideia, o carro está tentando nos sinalizar algo. No típico clima suíço, nós estamos em Genebra. Começou a chover, então faremos boa parte deste vídeo de dentro do carro, onde passo a maior parte do meu tempo. Acho que vou ter que mudar este microfone muito feio de lugar. Ok, perfeito. Pode começar. Como você pode ouvir, deixei o escapamento padrão, pois existem ótimas opções para esse modelo. Principalmente para manter a garantia. Agora existe o escapamento Akrapovic, que permite que você mantenha a garantia, mas custa cerca de 8.000 euros, 7.000 libras mais ou menos. Então é isso. Isso pode parecer muito dinheiro para investir em um escapamento e o carro já tem um bom som. Primeira coisa, e nós vamos... na verdade, essa é a beleza deste carro. Assim que você vê uma estradinha assim, você pode simplesmente colocá-lo em tração nas duas rodas e se divertir, até mais. Então, o que eu aprendi com 10.000 km ao volante deste M3 Touring? Aprendi muitas coisas. Uma delas é que ele é muito divertido. Muito divertido a tração traseira, mas vamos começar com alguns pontos negativos, que não são muitos. Tive que pensar bastante antes de fazer este vídeo sobre o que vou dizer como pontos negativos. Desculpa, é muito tentador, afinal estou em um carro familiar. Deslizando por aí como um louco, vamos ser sérios por um segundo. Primeiro ponto negativo, que também é um ponto positivo. Esses assentos esportivos tipo balde. A pergunta que mais me fazem é: Seb, pedi um M3 Touring e estou hesitando entre os assentos esportivos tipo balde e os confortáveis. É uma pergunta difícil de responder, depende de quem você é e qual será o uso do carro. Eu, pessoalmente, realmente amo esses assentos porque quando você está fazendo coisas assim, eles te seguram perfeitamente, então eles são muito confortáveis. Na verdade, eu fiz muitas viagens de Genebra a Mônaco, 5, 6 horas de viagem, e honestamente, toda vez que faço isso, eu me digo que é incrível o quão confortáveis são esses assentos. Sabe, porque eles são assentos esportivos totalmente de carbono, mas para longas distâncias eles são bons, eles são aquecidos, têm memória, são totalmente elétricos, tem tudo o que você quer neles. No entanto, eles têm um formato muito esportivo, então isso significa que entrar e sair é complicado. Então, sabe, eu tenho 26 anos, não sou o cara mais alto ou maior do mundo, então para mim não é realmente um grande problema. Mas assim que você tem alguém que é um pouco maior, talvez um pouco mais velho, eu ousaria dizer... Então eles terão dificuldade para entrar e sair deste carro. E isso é apenas uma coisa que eu notei e é um dos comentários que eu mais recebo dos passageiros, é que eu quero dizer, esses assentos são legais, mas não são os mais fáceis de entrar e sair. Então, quando você está usando isso diariamente e muitas vezes fazendo viagens curtas onde você está entrando, percebe-se um movimento repetitivo de entrar e sair do carro. Depois de um tempo, outra desvantagem disso é que eles se desgastam muito rapidamente, então eu tenho couro total. Você pode obtê-los com alcântara também no reforço lateral. Não, os meus são totalmente de couro, mas ainda assim, depois de cerca de 3.000 km, comecei a notar algum desgaste neles. Então eu coloquei este pequeno, eu não sei, um pano para proteger o lado de quando estou entrando e saindo do carro. Então isso está lá, o que significa que você meio que pagou bastante dinheiro para então ter um pano feio do lado deles.
Então parece um pouco contraprodutivo, mas são coisas bem detalhistas. Então é bem complicado encontrar pontos negativos nisso. Em breve passaremos para os positivos, que será a parte mais fácil do vídeo. Uma coisa que eu não sou muito fã, que inicialmente eu realmente pensei que gostava, são essas alavancas oscilantes. As rodas parecem ótimas e combinam bem com o interior vermelho do carro, apesar de terem acabamento em carbono. Parecem um pouco com um brinquedo de PlayStation. Não sei se você consegue ouvir isso, mas não parece exatamente. Quero dizer, o M3 Touring é um carro caro. Agora está mais de 100 mil euros. Bem mais de 100 mil euros, em torno de libras especificadas. Então sim, é um carro muito caro e é apenas uma coisa que não parece estar à altura. Além disso, outra coisa que pode fazer com que o interior não pareça estar à altura do preço real deste carro é se você não especificar o interior completo em couro estendido. Felizmente fiz essa mudança de última hora para adicionar a especificação. Mas se você não tiver, basicamente todas as partes superiores da cabine não estarão neste couro agradável com esta costura bonita. E eu estive em um que não tem isso. E então de repente todo o interior muda e a sensação de qualidade no interior muda. Se você não especificou isso, é definitivamente um ponto negativo no interior. Outra coisa que eu diria é uma pena que você não obtenha um revestimento de alcantara novamente pelo preço do carro. Seria ótimo ter um revestimento de alcantara aqui. Há outros carros na mesma faixa de preço ou até mais baratos que possuem revestimento completo de alcantara. Então é a única coisa no interior que talvez faça você lembrar que é uma série 3 e não uma série 5. Pessoal, me sinto mal em criticar este carro. Eu gostaria de iniciar com os aspectos negativos e fazer uma análise adequada, apresentando tanto os pontos positivos quanto os negativos. Não se pode simplesmente afirmar que este é o melhor carro de todos os tempos, não há nada de errado com ele. Eles fizeram um carro perfeito porque não existe tal coisa como o carro perfeito definitivo para todos. Então eu literalmente estava tipo, sei o que eu vou dizer. Então isso é para o interior, né? Então os assentos, algumas pequenas coisas aqui e ali que talvez não pareçam da mais alta qualidade no interior. Outra coisa que pode ser um pouco irritante é o fato de você precisar fazer tudo através da tela. Você tem apenas os botões do desembaçador dianteiro e traseiro e algumas coisas para ajustar o volume, mas é basicamente isso. Todo o resto, todas as configurações de condução e basicamente tudo acontece com essa nova tela, o que é ótimo. Eu adoro o novo sistema multimídia presente em todos os BMWs atualmente. Mas às vezes é bom ter alguns botões físicos, então talvez eu sinta falta disso no interior. Mas por outro lado, tenho alguns amigos com quem conversei que adoram o fato de não estar cheio de botões. Lembra dos Panameras quando lançados? Parecia um avião com muitos botões, isso também é um pouco subjetivo. Algo que talvez não seja subjetivo é o campo de direção neste carro não é terrível, mas talvez não seja tão bom quanto poderia ser. Então é uma direção elétrica e sim, quero dizer, é apenas uma daquelas situações em que você diz que não é terrível, mas também não é ótimo. E quando tudo mais no carro é tão bom, talvez apenas se destaque por não estar à altura das outras partes do carro, então a direção deixa um pouco a desejar. Potencialmente ainda permite que você, como viu no início deste vídeo, jogue-o por todos os lados e obtenha uma quantidade decente de sensação de volta para se sentir completamente no controle, mas você não está recebendo tanta informação de volta quanto talvez esperasse. No entanto, por outro lado, quando você está dirigindo pela cidade, é uma direção muito relaxante, quero dizer, é tão leve e se sente ótimo para uso diário. Então é uma daquelas coisas, novamente, não é ótimo, o que tudo mais neste carro é, então talvez se destaque um pouco. Uma coisa que novamente é mínima, mas talvez um pouco incomodativo é não poder ter um teto solar neste carro, e se você não pode ter um teto solar, seria bom pelo menos conseguir o teto de carbono ou poder especificá-lo se você quisesse. Agora, a razão pela qual eu digo sem teto solar é porque se você tiver os vidros traseiros escurecidos como eu tenho, pode rapidamente parecer um pouco escuro e quase claustrofóbico na parte de trás, e ter um teto solar, obviamente, apenas se você tiver passageiros na parte de trás. Apesar de parecer menos claustrofóbico, infelizmente não é possível tê-lo. A solução encontrada foi colocar clarabóias, também conhecidas como luzes de estrela, como nos tetos dos Rolls Royces. Algumas pessoas amam, outras odeiam. Deixe-me saber o que você pensa abaixo. Eu acho que é meio legal e dá, sabe, algo mais divertido para os passageiros traseiros.
do que apenas uma cabine escura, então talvez a falta de teto solar seria uma coisa que eu colocaria nos pontos negativos. Estou realmente tentando pensar o que mais tem aí. Ah, sim, o círculo de viragem não é ótimo neste carro, então na minha entrada de carro é meio que uma curva apertada. E basicamente em todos os carros eu consigo fazer isso de uma vez. Com isso, preciso acertar perfeitamente para fazer de uma vez e muitas vezes tenho que fazer reticências. Mas sim, quero dizer, novamente, nada grave, não é terrível, mas não é o melhor. E quando você usa isso como um carro do dia a dia, é a única coisa que faz você perceber o tamanho do carro, eu diria, porque além disso, o carro meio que encolhe ao seu redor de todas as maneiras. E isso apenas te lembra o quão grande este carro realmente é, para um Série 3. Ok, acho que já é o suficiente das coisas chatas. Podemos passar para os pontos positivos, dos quais existem muitos. 10.000 quilômetros me fizeram perceber o quão bom este carro é. É absurdo o quanto você pode fazer com este carro. Você basicamente pode fazer qualquer coisa com ele. Ok, por onde começar? Praticidade é tão conveniente. Então, o porta-malas é enorme, o porta-malas é realmente grande. Sabe, se você comparar com algo como um Panamera ou algo que tem uma traseira inclinada, um RS7, você tem um porta-malas profundo e largo, mas não muito alto, então você não consegue colocar muita coisa neles, enquanto neste é alto, é profundo, é largo, é tudo que você realmente precisa. Isso soou errado? Talvez tenha soado errado. Se você está indo para uma viagem de longa distância, você pode facilmente colocar tudo que precisa no porta-malas deste carro. E então os assentos traseiros, mesma coisa. Eu já tive passageiros altos, com mais de 6 pés no banco de trás deste e... Desculpe, é tão tentador deslizar. De qualquer forma, passageiros com mais de 6 pés no banco de trás e absolutamente bem, o que é sim, os baldes de carbono. Um dos benefícios é que eles são, obviamente, bastante finos, então isso ajuda nesse aspecto, eu acho. Mas mesmo assim, a série 3 Touring tem uma quantidade surpreendente de espaço dentro dela. A tela, o CarPlay e todos os pequenos gadgets diários que tornam este carro fácil de conviver são fantásticos, então... Obviamente o CarPlay se conecta muito bem, é uma tela enorme, então você recebe as informações muito claramente na sua frente, mas também coisas como o aplicativo. Eu sei que isso não é apenas uma coisa da série M3 ou 3 Series Touring, muitos carros têm isso, mas é muito legal poder ligar o seu aquecimento ou ar-condicionado antes de chegar ao carro, ser capaz de verificar os níveis de combustível, para saber se você precisa, sabe, encher o carro antes de sair e coisas assim, tudo isso pelo aplicativo. E ele tem, sabe, partida sem chave, tudo para facilitar a sua vida diária. Este carro terá, e isso é bastante bom, porque muitos dos carros que têm este nível de desempenho não têm essas coisas. O sistema de som é ótimo no interior, então se você está bem, obviamente é no interior, então não vai estar do lado de fora. O sistema de som é ótimo, então se você está fazendo viagens de longa distância, sabe, muito bem, muito boa isolamento acústico, então você não ouve muito o exterior e ótimo sistema de som, então se você está tocando sua música, fantástico, boa visibilidade e o tamanho. O tamanho é um dos pontos positivos, porque Paul Supercars de Londres e eu tivemos a sorte de testar o Audi RS6 Performance, o novo RS6 Performance. O vídeo estará em algum lugar por aqui e isso, sabe, saindo deste para entrar naquele, de repente parecia muito grande. E essa experiência me fez perceber um dos maiores pontos positivos deste carro, que ele é meio que um ponto ideal. Não é um carro pequeno, mas de alguma forma parece muito menor e mais ágil e quase mais leve em seus pés do que um RS6, um RS6 parece. Um RS. Loucamente rápido, mas grande e em uma estrada pequena como a que estávamos antes, parece um grande RS6, enquanto este meio que encolhe ao seu redor e de repente você pega essas estradas e parece um M3, e eu acho que esse é o maior tipo de ponto ideal deste carro, é ter todos os luxos práticos, gadgets e tudo que você precisa em um motorista diário de luxo adequado. Mas então quando você pega uma estrada pequena, isso é apertado, lá vamos nós, exemplo perfeito. Ou você está dirigindo pela cidade, de repente meio que encolhe ao seu redor e você não perde essa usabilidade. Desliza por todos os lugares, de qualquer forma, essa é uma das coisas que mais gostei neste carro. Não é tão grande que você fica com medo de usá-lo pela cidade e coisas assim.
E quando você pega uma estrada pequena, de repente tudo faz tanto sentido, é tão utilizável, tão divertido. Adoro isso. Agora que estamos na autoestrada, podemos falar sobre direção tranquilamente. A suspensão é bastante boa, sabe? É um M3, então não é a viagem mais luxuosa do mundo. Mas honestamente, eu nunca realmente entrei no carro pensando, meu Deus, a suspensão é tão dura. É como se eu tivesse um 911, eu tive a sorte de ter um 911 Turbo S antes disso, e a suspensão aquilo era duro. Então, de repente, ao entrar nisso, isso realmente não me surpreendeu. Talvez eu tenha uma noção um pouco distorcida do que é uma suspensão dura. Talvez eu não seja a pessoa ideal para julgar, mas na minha experiência, a combinação desses assentos e a suspensão não são nada duros para o dia a dia. Sempre bom ver alguns de vocês. A caixa de câmbio é ótima, o motor tem ótimo consumo de combustível. Eu faço cerca de 12 litros por 100 km. Vou converter isso para MPG e colocar na tela agora. Não é incrível, mas também não é terrível. E, novamente, né, é meio que a suspensão, né? Você não está comprando um M3 Touring porque sua primeira prioridade é o combustível, certo? O consumo de combustível, obviamente, ainda é importante. Você não quer que seja terrível, mas não é terrível, não é ótimo. Então, você sabe, não é uma daquelas coisas que será um grande positivo, mas também não é algo que seja, sabe, um dos verdadeiros pontos negativos deste carro. A aderência na frente deste carro é ultrajante. Você pode dirigi-lo da maneira que estou fazendo agora, no modo de conforto total. É um cruiser perfeitamente bom. Você pode colocá-lo no modo de tração traseira e derrapar por todos os lugares, ou no modo de tração nas 4 rodas, é como se estivesse sobre trilhos. É um total devorador de estradas secundárias e acompanhará praticamente qualquer coisa em meio a um monte de supercarros. Ele simplesmente faz tudo e faz tudo muito bem. Quero dizer, eu realmente tenho dificuldade em pensar em outro carro que tenha uma gama tão ampla de habilidades em tal nível. Uma das coisas que eu também mais amo. E isso é uma coisa muito específica, é ser capaz de abrir apenas o vidro traseiro no porta-malas para poder filmar. Super conveniente, mas também é ótimo se você, por exemplo, estacionar em uma vaga bem ao lado de outro carro ou com uma parede muito próxima. E você não consegue abrir o porta-malas completamente, né? Você pode apenas abrir aquele vidro e pegar o que precisa, né? Eu uso isso todos os dias. Eu sei que parece uma coisa específica, mas quando estaciono no meu espaço, estou muito perto da parede e para tirar qualquer coisa do porta-malas, eu apenas levanto aquela seção de vidro. No geral, tendo feito 10 mil quilômetros com isso, a conclusão a que cheguei é que, como um carro versátil, se você está procurando um carro esportivo, conveniente, grande, mas não muito grande, prático, honestamente não consigo pensar em nada no mercado agora que eu preferiria a isso. Não é um daqueles carros com muito hype em volta, sabe? Que realmente vale a pena. Absolutamente, não me decepcionei com isso. De forma alguma, e quase cada quilômetro que eu faço nele me lembra apenas o quão este carro é ótimo. Ele parece pronto para qualquer situação e nunca se sente desconfortável. E a maneira como ele lida com qualquer coisa que você jogue nele é bastante incrível. Né? Em termos de modificações, eu modifiquei algumas coisas, mas não muitas. O escapamento poderia ser incluído nos pontos negativos. Não é ótimo, mas também não é terrível. Soa ok. Mas sabe, não é como os antigos E92 M3S. Então as modificações que fiz foram no película de proteção de pintura. É um película de proteção de pintura acetinado, na verdade preto metálico por baixo. Se você acompanha este canal, provavelmente já viu isso. Eu fiz uma análise completa dos custos disso, depois fiz as rodas HRE, que são um pouco maiores, então preenchem um pouco mais os arcos das rodas e acho que ficam ótimas. E também dão aquela sensação de M3 um pouco mais. O visual todo preto eu achei legal, mas isso faz parecer um pouco mais especial, um pouco mais, sabe, pessoal. Este é um M3 e é por isso que, por exemplo, eu fiz o interior vermelho também. Eu ia fazer um interior todo preto, mas achei que, sabe, é um pouco sem graça, um pouco chato. Você quer, sabe, lembrar que está em um M3, está em algo especial. E o interior vermelho apenas parecia que adicionava aquele pequeno extra de caráter à aparência deste carro. Então sim, não há muito mais que eu modificaria nisso. Quero dizer, eu vejo pessoas modificando-os de várias maneiras diferentes e acho isso ótimo. Pessoalmente, eu realmente gosto da aparência dele direto da caixa e, sabe, em termos de condução, eu acho que é tão bom e eu não quero arriscar comprometer a amplitude de habilidades deste carro através de certas modificações, porque eu realmente uso todos os dias. Sinceramente, não poderia recomendar mais este carro, tendo feito 10 mil quilômetros nele. Fiquei surpreso com sua qualidade.
Não há realmente nenhum problema escondido. Como eu disse, apenas alguns pequenos detalhes no interior são reais, mas é basicamente isso. De qualquer forma, pessoal, estou prestes a ficar preso no trânsito da hora do rush. Outro momento em que este carro ganha vida lindamente, porque você tem seu start-stop, você tem seu sistema de som e você tem seu controle de cruzeiro adaptativo, que simplesmente seguirá o carro à frente. Então você só precisa ligar isso e então através do trânsito parado ele está apenas gerenciando isso sozinho e é um lugar realmente agradável para estar. Então eu poderia falar sobre todas as coisas positivas neste carro por muito tempo, mas no geral, se você está assistindo este vídeo porque está considerando um e você é capaz de ir buscar um e você tem acesso a um, então vá em frente, sinceramente você não vai se arrepender. É um carro fantástico, fantástico. Espero que você tenha gostado do vídeo, me avise abaixo se há algo que você está se perguntando sobre este carro que eu não respondi e eu responderei nos comentários. E podemos ter uma pequena conversa lá, espero que você tenha gostado e eu te vejo novamente muito em breve. Tchau, pessoal. Tchau.